de volta com o Educador em Entrevista. Hoje eu recebo aqui a professora Magel. Magel, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. É sempre um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Enem, essas mudanças, essas polêmicas, essa politização de Enem. E se alguém tiver dúvida, estou à disposição. Bom, o Arthur já tinha mandado uma pergunta prévia aqui, que é essa questão do medo gerado com a realização. Vai ter ou não vai ter, a data se mantém, a data não se mantém em função da pandemia, e de fato tem muita gente nessa expectativa. Sim. Arthur, vou ser muito sincera, vou dizer o que eu penso. Qualquer coisa que a gente disser agora sobre data, sobre realização, vai ser uma mera especulação. Porque amanhã pode ser que mude. Está acontecendo no país todo manifestações sobre a não realização do Enem, para não acontecer o Enem. Não sabemos se essas manifestações surtirão efeito, se haverá alguma resposta à UNE, a essas instituições, professores, alunos, escolas, instituições que estão se manifestando contra. Até agora, a declaração do INEP é que as datas irão ser mantidas. Pode ser que isso se altere. A última notícia que eu assisti foi que o presidente Bolsonaro afirmou que talvez ele poderia discutir a possibilidade de um adiamento. Mas vamos pensar, vai mudar muita coisa adiar a data? Eu penso que ou não tem esse ano, cancela o Enem, ou mudar um mês, 15 dias, 10 dias, pouco vai resolver. Então, o que a gente tem que fazer? Se você é estudante, professor, Arthur, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode para enfrentar essa prova, sabe? Aquela história, quem pode manda, quem tem juízo obedece, infelizmente. E é muito triste isso, porque até o que eu entendo, pouco entendo, mas numa democracia, principalmente as classes mais desfavorecidas, mais prejudicadas, elas precisam ser ouvidas. Acho que mais ouvidas que as outras. E, infelizmente, essas classes não estão sendo ouvidas. Ouço muitas pessoas falarem assim, mas todo mundo tem celular. Mas todo mundo tem internet. Não é assim. Há regiões no Nordeste em que 70% dos jovens em idade para fazer o Enem não tem internet. No estado de São Paulo, chega a 27%. Acho que o estado em que está melhor nisso é Santa Catarina, mas com 22% de estudantes sem acesso. E aí tem aquele discurso, né, da porcentagem. Mas só 23%. Se fosse seu filho, seria 100%. Então, pensar assim, só 23% é desprezar muito um jovem que que poderia ter a sua condição de acesso à universidade ainda mais prejudicada, porque ele já era prejudicado. A distância é muito grande, aumentou ainda mais. Então, eu acho que a gente perde em todas as situações. É mais ou menos isso, Arthur. Não espere muitas mudanças. Eu acho que a gente tem que estudar, trabalhar, fazer tudo que a gente puder, buscar o que for possível buscar para tentar fazer essa prova. Eu acredito que não vai ter mudança de data, não. Perfeito. E é interessante se pensar nisso, né? Até porque a gente não sabe, primeiro, como é que o vírus vai se comportar agora no inverno. Né? Na Europa a gente teve uma situação, ainda se discute como é que vai funcionar aqui no Brasil, em função de nós termos um inverno seco, diferente do hemisfério norte, que tem um inverno úmido, então não sabe como isso vai agir. Mas ainda assim a gente também tem um país continental. Então a gente pode ter áreas que no período do exame vão estar mais afetadas do que outras, e isso também vai gerar um impacto aí na gama total. Já tem no site do INEP, Luciano, e todo mundo aí que está assistindo,
É um pouco assustador isso, mas a gente tem que conviver. É uma informação sobre os alunos, os candidatos, que no dia da prova possam estar doentes, resfriados ou com qualquer sintoma até de gripe. Já tem até um telefone disponível que é o 0800 61 61 61. Então, se na véspera da prova o aluno tiver uma gripe, um resfriado, algum sintoma, ele tem que entrar em contato com o INEP, acho que tem que mandar algum laudo, alguma coisa assim, eles vão dar as instruções para ele cancelar a ida dele ao Enem, e essa data será remarcada. Então, ele vai fazer a prova num outro dia, numa outra situação. Haverá outra prova, obviamente. Então, a gente não sabe, de fato, o que vai acontecer. Agora, uma outra polêmica que está aí, acho que a gente também tem que ter bom senso para pensar e para não politizar isso, porque acho que politizar saúde e educação é um crime para todo mundo, vai ser ruim para todo mundo. Mas gerou uma polêmica muito grande a questão do Enem digital. Então, vamos pensar aqui em Batatais. Em Batatais não haverá Enem digital. O que é isso? Eu vou fazer o Enem na minha casa, no meu celular? Não. O INEP vai disponibilizar algumas salas em algumas cidades, e a gente pode saber disso, Ribeirão Preto vai ter. Mas serão só 100 mil alunos que poderão fazer o Enem digital. E como serão escolhidos? Os 100 mil primeiros que se inscreverem para o Enem digital. Bom senso. Então eu vou para Ribeirão fazer o Enem digital? A não ser que no dia 1º e dia 8 de novembro, você tenha um compromisso muito importante, ou talvez uma outra prova. Por quê? Muito melhor você fazer em Batatais a prova, é muito mais fácil, mais acessível, mais tranquilo para você. Segundo, o Enem digital coincide, primeira semana, com a Unicamp. Na segunda semana, o segundo dia do Enem, na semana seguinte, que é dia 29 de novembro, coincide com a FUVEST. Então, é insensato até fazer inscrição para o Enem digital. E é tudo muito novo. Então, se eu nunca fiz uma prova para conseguir uma vaga numa universidade, num trabalho, nessa situação, já é uma situação nova, pode gerar uma insegurança, um nervosismo, pode ser que num primeiro momento não funcione muito bem. Então, gente, vamos no comum, faça o impresso, que vai ser muito melhor. Você faz aqui em Batatais, do jeito que você está acostumado, sem nervosismo, sem grandes mudanças. E ainda não impede que você faça Unicamp e FUVEST, que é uma outra opção de universidade. Inscrições, né? É importante falar a respeito disso, porque muitas vezes a gente peca direto na inscrição e já é impedido de fazer o processo. Luciano, as inscrições vão até dia 22 de maio. Tem uma questão aí que eu já vi muito aluno perdendo inscrição de Enem, triste, porque o aluno faz a inscrição, vai ser gerado um boleto para ele pagar. O pagamento é até o dia 28 de maio. E aí tem aluno assim, dia 28 de maio, às 6 horas da tarde, ele resolve pagar. E é o horário da compensação bancária. Então, ele perdeu. Ainda, ele vai pagar 10 horas da manhã, dia 28. Congestionou. E o pagamento dele não é processado. Então, o que eu tenho a dizer é que faça o quanto antes. Não deixe para a última hora. E já ouvi essa semana, eu estou fazendo a minha inscrição do Enem e vou pagar. Se eu pagar, é possível que eu perca a inscrição caso a data mude? Claro que não. Eles vão achar um meio de fazer uma devolução ou fazer uma compensação desse seu pagamento para a data que foi remarcada. Então, não fique esperando muito, a inscrição
R$ 85. Tem condição de aluno de escola pública, cuja renda per capita da família seja de 1,5 salário, que ele não pague pela inscrição. Mas não deixe para a última hora. Então, essa semana já as inscrições serão encerradas e já faça esse pagamento, porque pode congestionar, pode dar problema, pode... o banco, já aconteceu isso, o banco não registrou o pagamento. Uma vez tive uma excelente aluna que ela sofreu muito por conta disso. O pai foi pagar, olha que coisa maluca, então tem que se atentar a isso. E ele até pagou, mas na hora que a moça do banco, o caixa, foi processar, acabou não registrando o pagamento e ele não conferiu no boleto lá. Ele não conferiu e a menina, no dia que saiu o local de prova, ela foi procurar, a inscrição dela não estava feita. Aí viu que não tinha aquele número, o registro lá do pagamento no boleto. Então, tem que confirmar até isso, porque é possível acontecer. Perfeito. Porque é exatamente isso, né? Aquele númerozinho que vai ser o teu controle depois para poder reivindicar aí, né? Tiveram problemas em anos anteriores de pessoas que efetuaram o pagamento e não apareceram na lista? Sim, mas aí você consegue corrigir. Sim, pelo número. Pelo número. Se não tem um número, aí complica, por isso que o pagamento é a confirmação, ele é muito importante. A gente já teve o prazo daqueles que pedem, que por questão financeira não podem pagar a inscrição, né? Também tem essa questão, mas é importante essa confirmação. Sem dúvida. Né? Independente se vai haver ou não o Enem, ou se vai haver ou não, faça. Né? A gente tem que seguir assim, vamos fazendo no dia a dia, vamos buscando, vamos fazendo. E eu sei de muitos alunos, inclusive aqui de Batatais, que não tem, eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, porque a redação para muitas universidades tem um peso muito grande. Então, muitos alunos conseguem aulas online, há sites disponibilizando aulas gratuitas. E quem é que corrige a minha redação? Como é que eu tenho a minha redação corrigida? Eu defendo que mais de 60% de um curso de redação é uma correção bem feita. De nada adianta você escrever 10 textos se você não tem uma correção adequada aos moldes da prova, analisando as competências que a prova exige. Porque, às vezes, para um leitor, eu vou divulgar esse texto num jornal, o texto está lindo, maravilhoso, nota 10, mas ele não corresponde às exigências da prova. Então, o que eu faço? Busque na escola, em site, em cursos, a grade do Enem. E tente escrever respeitando aquelas exigências. Quem já fez a prova alguma vez, o Enem tem isso que é muito raro, acho que no Brasil é a única prova que faz isso, que manda a nota para o aluno que fez a prova, competência por competência. Então, olhe a nota de cada competência e tente melhorar a sua redação a partir daquilo, se atentar mais àquilo. Leitura de jornal, de editoriais, busque na internet as melhores redações do Enem, que as redações notas 1000 do Enem, isso ajuda muito. Magel, mas vai ser outro tema. Não tem problema. Entenda as temáticas anteriores. Para você ter uma ideia, assisti a uma palestra do pessoal do INEP, ano passado a temática foi a democratização do acesso ao cinema. Tem até um paradoxo com o que a gente está vivendo na atualidade. E foi um escândalo para os examinadores que muitos alunos não entenderam o que era democratização. Acabei de dizer agora. Olha, democratização e ser democrático é ouvir os desfavorecidos, é ter acesso. Então, você vê, é uma prova que busca a democratização, que pede para os alunos escreverem. A maioria que foi mal, quer dizer, muitos alunos, não sabiam, não entenderam, mesmo com a coletânea da prova, o que era a democratização. E
tiraram 0 na prova porque se perderam na temática ou foram muito mal. Então, olha essas provas. E, ao mesmo tempo, essa instituição despreza hoje mais de 40%, falando no geral, em estados mais pobres, 70% de jovens que não têm acesso ao Enem. Então, talvez um bom tema nesse ano, claro que não vamos fazer isso, mas como democratizar o acesso ao Enem, porque está muito difícil. Falando da prova em si, a gente tem essa questão aí da dificuldade de se estudar mesmo nesse período, porque independente da condição social, os alunos foram tirados da sua rotina de escola. Isso é um dificultador. Muito. Não só porque é muito novo, né, Luciano, para todo mundo, inclusive para alunos que tinham acesso à internet, já cursos online, enfim, alunos elitizados, professores que trabalham em escolas com recursos tecnológicos também tiveram dificuldade, porque tudo foi muito de repente, muito novo. Não é assim, nós mudamos o método de dar aula. Não é só isso. Por menor que seja a sensibilidade de um indivíduo, eu imagino que ele tem algum tipo de preocupação, de angústia, de medo, ou até de negação, que também é um problema, para dizer assim, semana que vem é capaz que as aulas vão voltar ao normal. Essa semana eu não vou fazer nada, porque na semana que vem volta. Eu mesma tenho aluno que fala assim, eu vou só fazer a redação depois que as aulas retomarem, porque não quer. Existe, sem dúvida nenhuma, uma angústia, um medo, uma sensação, a gente não sabe se vai aparecer um alien aí, e isso angustia muito. Então, é um fator muito complicado para todas as classes sociais. É difícil, eu tenho conversado com muitos professores, diretores de escola, está difícil para todo mundo. Os alunos elitizados têm a vantagem de estarem em casas em que tem discussão, tem livro, tem filme, tem revista, e isso ajuda muito. A própria conversa, a própria estabilidade que ele vive. Agora, os alunos mais desfavorecidos, às vezes, não tem nem lugar para ele estudar na casa. Então, é muito difícil, mas não dá para ficar negando, empurrando. A gente tem que estudar. Agora, no intervalo, o Luciano ainda estava dizendo aqui, não dá para parar de estudar. Não dá para parar de estudar. Por menor que seja a aprendizagem, por mais prejuízo que a gente já esteja sofrendo, e vamos sofrer sim. Não dá para dizer que essa educação à distância, tenho lido muito sobre isso, vai suprir totalmente a presença do professor. Quem sabe assim os professores sejam um pouco mais valorizados, principalmente no ensino fundamental, no ensino infantil. É muito difícil suprir essa falta do professor. O professor está fazendo muita falta, gente, para aluno, para os pais, para a direção da escola, para os mantenedores da escola. É muito difícil, mas perder totalmente o vínculo, falar, então vamos parar tudo, então vamos cancelar totalmente tudo, é também muito difícil. Então a gente está entre a cruz e a espada, porque alguma coisa tem que ser feita. Então vamos estudar, vamos fazer aquilo que a gente consegue. E vamos tentar conseguir fazer bastante. Então, eu tenho alunos muito desestabilizados com tudo isso, e são alunos que têm acesso à internet, são alunos que têm condições muito favoráveis na casa para o estudo, conversas muito ricas com a família de aprendizado, e estão sofrendo muito. Então, o que eu digo para eles? Olha, parece aquela história do Alcoólatras Anônimos, assim, só por hoje vamos estudar, só por hoje vamos ler 50 páginas desse livro.
né? Vamos fazer uma redação, amanhã a gente vê o que consegue. Porque se a gente começar a pensar muito no futuro, o que vai ser, o que vai acontecer, como é que pode acontecer isso, como é que vai ser a prova do Enem, a gente enlouquece. Então, uma coisa de cada vez, né, Luciano? Hoje eu posso estudar isso, eu vejo uma dica, eu assisto a uma aula virtual, ou eu busco alguém que possa me falar, aquela condição de aluno também, que ele não tem internet em casa, que a família cancelou a internet para cortar gastos. Eu tenho certeza, professor é geralmente muito generoso. Todo mundo conhece, ou tem um amigo que conheça, ou um tio que é amigo, ou vizinho de um professor. Peça um livro didático que seja, uma dica, uns exercícios que esse professor possa te orientar, possa passar para você, impresso, que já é alguma coisa, mas não fique parado. Perfeito. Falávamos, né, dessa questão da ansiedade gerada, e uma das coisas que a gente nota é a questão do feedback para esse aluno. Olha, eu estou lá exercitando redação todos os dias, mas às vezes eu tenho uma correção que me vem a nota, mas que não tem pontuado cada questão. Isso também é um dificultador e eu acho que gera muita ansiedade. Muita ansiedade. Eu vou defender um pouco as escolas, porque trabalho de correção de redação é um trabalho insano. É demorado, é trabalhoso. Muitas vezes a gente sente a necessidade de, além de corrigir, comentar, mandar bilhete, conversar com o aluno, pedir uma reescrita. E diante disso tudo que está acontecendo, isso quase fica inviável para a maioria das escolas, para a maioria dos cursinhos online. Para vocês terem uma ideia, uma correção bem feita, um professor experiente, leva em média 1 hora para corrigir 6 textos. Então a gente sabe, você imagina nesses sites de cursos online, que eles recebem 200, 300, 600 até, tem sites que recebem, redações por dia. Então precisa de uma equipe muito grande, um treinamento, e isso está sendo um fator de muita dificuldade para as escolas, para os sites, para os cursos online, enfim. E o aluno nessa, ele faz o curso, ele faz a redação. A dica que eu dou para quem não tem acesso a uma correção detalhada, que estuda numa escola menor, que o professor está disponível, faça provas anteriores. Como eu disse antes, olhe a grade, consulte a grade, não só do Enem, assim, a grade do Enem é diferente da FUVEST. Então, consulte a grade da FUVEST, o que eles vão olhar na minha prova? Como a correção é feita? A grade do Enem é dividida em 5 tópicos, que eles chamam de competências. Cada um varia de 0 a 200 pontos. Então, que competência é essa? Conta a questão gramatical, conta a adequação ao tema, a estrutura dissertativa, o uso dos textos, rapidamente falando, que é o que gera mais polêmica, Luciano, é o uso da coletânea, que são aqueles textos que a prova apresenta para o aluno usar e discutir dentro do texto dele. Se vocês consultarem o site do INEP, vocês vão ler o seguinte: o aluno que copiar um trecho dos textos motivadores, aquelas linhas da cópia serão descontadas no texto. E muita gente lê assim, então não é para usar nada daquilo. É diferente usar e copiar. Ninguém põe nada de graça numa prova, são textos motivadores. Então, use 1 ou 2 ideias com as suas palavras, articuladas essas ideias ao seu texto e à sua defesa. Então, para isso também tem 200 pontos, e é a que menos, na verdade, é a que mais causa confusão, a que mais causa dúvida, menos as pessoas entendem como que é para usar, como que é para fazer. Então, você deve usar a ideia.
diluída com as suas palavras dentro da sua argumentação. A sugestão solidária que você deve dar, de preferência no final do texto. Então, se você pega um tema anterior, de anos anteriores, é um bom treino. Faça a redação. Ah, mas eu não tenho quem corrija a minha redação. É um bom exercício. Olhe para redações, notas 1000 do ano anterior. Ai, mas daí eu vou ficar muito triste, vou ficar frustrado, porque a minha redação deve ser lá de 600, 700 pontos, que não é uma nota ruim. Tem muitos cursos de boas universidades que classificam alunos cuja nota da redação esteve lá entre 600 e 700 pontos. Claro que a gente luta e faz de tudo para ter a maior pontuação possível. Mas, eu vou olhar a redação nota 1000, eu não vou ficar chateado? Tenha humildade. Eu vou aprender com essa redação. Não pegue a 600, 700, porque nessa média está quase todo mundo. Leia melhor. O que eles consideraram a melhor? Olha, está muito diferente da minha. O que esse candidato à época fez nesse parágrafo que eu também poderia ter feito? Como é que foi a sugestão dele que faltou na minha? Isso também vocês podem fazer com provas abertas de história, biologia, de outros vestibulares, por exemplo, FUVEST, Unicamp, Unesp. Eu fiz uma prova aberta da segunda fase da FUVEST. Não tem quem corrija nesse momento as questões abertas, o professor está sobrecarregado, muito sobrecarregado. Compare com as respostas. A Unicamp, a FUVEST disponibiliza inclusive assim, resposta abaixo da média, resposta acima da média e na média. E olhe sempre acima da média. O que essa banca considerou acima da média que está faltando ou que está muito adequado na minha prova? Então, é possível fazer. Magel, eu não tenho internet. Busque nas escolas, foi o que eu disse antes, um professor de biologia, os professores recebem isso em casa, que você possa tirar uma cópia, que ele possa te emprestar, porque isso ajuda muito. Perfeito. E quando se coloca nessa questão, sempre o tema é uma aflição, né? Que tema cairá, etc. Por isso que aproveitar esse momento de estudos, inclusive para ficar de olho nos jornais, né? Nas temáticas do momento, nas temáticas de prova passadas, porque muitas vezes a gente não se dá conta, mas são assuntos completamente diferentes, né? Mas se falou de cinema, como você coloca, mas a questão da inclusão, né? E em temas anteriores a inclusão também foi tratada nas libras ou em outras temáticas. Sem dúvida, exatamente isso. De nada adianta a gente adivinhar o tema. Quer uma prova? Vamos imaginar, se eu tivesse aqui uma bola de cristal e dissesse para vocês hoje, ou consegui o tema por alguém, o Luciano é da cultura, me arrumou esse tema, que ele tem influência política. Eu tenho o tema e entrego o tema agora para vocês, vamos lá, você tem meses aí para fazer essa redação sozinho. É certeza que você vai tirar a nota máxima? Então não adianta adivinhar o tema, a não ser que você pague para alguém fazer, mas o professor adivinhou o tema, tem uma coletânea lá diferente. O que o aluno tem que estar, para o que ele tem que estar preparado, é escrever e pensar as questões sociais. E para isso, ele tem que pensar em democracia, ele tem que pensar em inclusão, que essa é a proposta do Enem, ele tem que pensar na organização do texto, na articulação entre as ideias do texto, no uso de um vocabulário dentro da modalidade culta da língua, na estrutura para fazer essa sugestão, que deve ser no final do texto. A gente só faz uma sugestão depois de uma discussão, depois da apresentação de uma temática. Então, é uma ingenuidade, um despreparo, aluno que fica buscando, qual que vai ser o tema, qual vai ser o tema. Ele tem que se preparar para escrever sobre qualquer assunto. Então, por isso é importante a leitura, o olhar para o mundo, saber o que está acontecendo
no mundo, saber o que está acontecendo no país dele, perceber a condição dos excluídos, é isso que ele tem que saber. Adivinhar tema pouco resolve. E também eu tenho recebido telefonemas, mensagens de alunos dizendo assim, eu não consigo escrever, estou muito nervoso. Comece escrevendo um parágrafo, já é uma saída. Desse parágrafo, tente puxar outro. O Enem desclassifica um texto com menos de 7 linhas, mas vamos dizer, se você escrever 10, a sua nota vai ser muito baixa, porque você discutiu muito pouco sobre o assunto. Então, voltamos àquela ideia, vá aos poucos. De um parágrafo, amanhã eu vou tentar escrever 2. E aí eu leio alguma coisa, eu discuto com alguém, eu ligo para alguém, que tenha conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o tema que eu escolhi para tratar, e tento escrever mais um pouquinho. Assim, e sempre tem assim, às vezes um irmão que já fez o Enem, um primo, uma amiga, falou, olha, você já fez o Enem, eu vou levar na sua casa aí o meu texto, deixo debaixo da porta, depois você me liga falando o que você achou da minha redação. Um tio que é professor e pergunta para o amigo que é professor sobre o seu texto, como é que ele foi, como é que ele não foi. Então, é buscar um jeito, que é o que a gente tem que fazer agora, porque senão é a história do Beto Guedes, né, Luciano? Quem perdeu o trem da história por querer foi mais um covarde a se esconder diante do novo mundo. A gente tem um novo mundo aí e a gente não pode ser covarde diante dele e temos que fazer o melhor que a gente puder para conseguir sobreviver nesse mundo. O Pedro dá uma sugestão bacana aqui. Ele diz que ele tem seguido uma rotina de estudos que não fica só na questão dos estudos, mas ele acorda todo dia no mesmo horário que ele ia para a aula, toma banho e coloca o uniforme. Que legal. É um jeito, né, de manter uma dinâmica aí. Muito legal, Pedro, parabéns. Infelizmente, Pedro, são poucas as pessoas nesse momento, os jovens sobretudo, que têm esse equilíbrio emocional, essa disciplina que você está buscando, até que o uniforme vai refletir certamente a sua atitude, você vai se sentir na escola, você vai se sentir mais no ambiente escolar. Infelizmente, são poucos que têm essa disciplina, esse equilíbrio, Você achou uma via para conseguir estudar. E cada um a seu modo, a seu jeito, deve achar a sua. Parabéns, é assim mesmo, vá buscando, vá encontrando. Se passar não dá certo o uniforme, faz de um outro jeito. Você sabe o que me lembrou? Eu tinha uma amiga na faculdade e às vezes já era tarde, a gente estudava, tinha muita coisa para ler, faculdade de letras. E às vezes a gente estava muito cansada, ela tomava banho umas 10h30, 11 da noite e se arrumava. Né? A gente já punha pijama, sentado na cama, ela se arrumava toda chique e sentava na escrivaninha e falava, o que você está fazendo? Não, eu me arrumo porque aí parece que eu estou começando o dia bem arrumada, me dá mais disposição para estudar. É isso aí, Pedro, você está achando caminhos, parabéns. São as ferramentas aí de cada um. É igual a Priscila, ela coloca aqui que nesse período a casa o tempo todo muito agitada, e ela não conseguia criar esse ambiente, essa rotina. Ela inverteu os horários com o restante das pessoas de casa para ter o horário de estudos, mas diz que está fazendo como o Pedro também. Ela está de madrugada, de uniforme, com os horários certos, seguindo a sua rotina. Achou a sua saída, Priscila. Se você consegue, parabéns, é assim mesmo. Para a gente finalizar a questão da redação, acho que tem duas questões aí formais. Muitas vezes a pessoa se preocupa muito com o escrever, mas deixa de lado o ler e deixa de lado também a oratória, né, que são 2 pontos aí que ajudam nesse equilíbrio do texto. Importantíssimos, Luciano, é um tripé. Você sabe que ano passado eu fui para São Paulo, consegui fazer o curso de oratória. E eu percebi, ano passado já apliquei isso com os alunos, eu sei que você faz esse trabalho brilhantemente bem com os meninos lá do Rotary. E faz muita diferença na hora de escrever. Sem dúvida nenhuma, algumas universidades hoje
que já tem um peso enorme na prova, exemplo, a medicina do Albert Einstein, GV, INSPER, que tem a prova de oratória e essa prova vale 50% da segunda fase. Não é à toa. O aluno que fala bem, que fala com clareza, que faz conexões entre as ideias na fala, ele vai ter muito mais facilidade na hora de escrever, como o aluno que lê. Então, é um tripé importantíssimo e tem um jeito de treinar. Geralmente, a primeira aula, eu falo para os alunos, a gente tem oratória, dá para treinar todo dia. E a juventude hoje se cala muito. Então, como é que eu treino? Eu quero mudar o horário da minha aula de inglês. Às vezes, o aluno diz, o jovem, mãe, fala com a professora. E a mãe, para ajudar, acha que está fazendo o melhor para o filho, a mãe vai e fala com o professor. Então, um bom exercício, não, vá você falar com o professor. Precisa falar com o diretor, a mãe vai lá, vai você e fale com o diretor. Precisa pedir um ovo para a vizinha? Vai lá, fale com a vizinha, peça o ovo emprestado. Porque, às vezes, alunos jovens de 16, 17 anos têm uma dificuldade enorme de se expressar pela fala. Isso, óbvio, que vai refletir na escrita. Então, a oratória, a leitura, já é um passo muito grande para chegar ao exercício da escrita, que também só isso não vai resolver. Mas é tudo isso junto, é importantíssimo. Perfeito. Magé, eu quero agradecer imensamente a participação e a disposição sempre aqui conosco, deixar o programa sempre aberto, desejar que a gente tenha aí tranquilidade, calma, e empenho de todos que estão acompanhando, diferente aí da condição, a gente sabe disso, que isso é um peso estrutural também no nosso país, mas que as pessoas aproveitem o momento ruim, para fazer isso, para estudar com o que tem, com o que é possível. Aproveito para deixar uma dica aqui, a gente tem o PLIT, lá o ponto de leitura lá da praça, está aberto, então quem quiser pegar livros para estudar está disponível, tem um acervo lá interessante, alguns até para doação, porque acho que quando a gente exercita, está auxiliando aí nesse processo e nesse papel. E deixar o programa sempre à disposição para a gente falar desses temas e de outros aí. Obrigado pela presença. Eu que agradeço muito, Luciano, a oportunidade, a presença aqui, a conversa com você. Espero ter ajudado um pouco, se talvez próximo da prova a gente volte, fale um pouco mais, com mais dicas, com mudanças ou sem mudanças. Mas o recado que eu tenho a dizer assim, tente fazer um exercício a cada dia olha, hoje eu faço a biologia, amanhã a matemática, hoje eu escrevo um texto. Não desista, essa é a ideia. A resiliência é um exercício importante, é difícil, não acho que vai ser fácil, porque já é o primeiro empecilho, é complicado, é difícil, mas a gente precisa enfrentar. Não dá para dizer, está tudo igual, está tudo bem, não está tudo bem. Tem 16 mil pessoas que morreram já, não tá calmo para ninguém, mas vamos tentando aos poucos, a cada dia, tentando fazer um pouquinho para conseguir enfrentar essa prova, para que a gente tenha vários alunos de Batatais nas universidades ano que vem, e que se sintam bem e que tenham sucesso e que vivam melhor o ano que vem dentro das universidades, realizando os sonhos deles, da família, da sociedade toda. Muito obrigada a todos vocês, foi um prazer estar aqui. Maravilha. Bom, intervalinho, na volta aqui eu converso com o Igor Savenhago, nós vamos falar a respeito de fake news e do impacto disso nesse momento. Voltamos já.